Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um objeto que é um avião ou uma aeronave aqui feito por mim no Blender e como é que você exporta ele para utilizar dentro do Unity. Você pode fazer um objeto 3D aqui dentro, uma nave, você pode fazer uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa 3D, aplicar uma textura, pintar, fazer o que você quiser com o objeto, animá-lo e jogá-lo no Unity para que lá dentro você possa utilizá-lo como um game object, tá? Então o Unity, essa versão que eu tenho aqui é uma versão portátil, não precisa instalar. Eu fui lá no site do Unity e fiz o download dela. E eu vou mostrar aqui alguns modos de visualização desse cara, né? Eu estou aqui no modo objeto, onde eu estou vendo o objeto suavizado, tá? Então aqui eu tenho a minha nave, ela tem um pouco de esse efeito assim com essa textura, refletindo um pouco a iluminação, né? Por conta do material que foi aplicado a ela e a renderização que eu estou utilizando. Eu tentei suavizar algumas coisas, fiz a parte da turbina, falta colocar ainda nela chama, etc. Isso aqui iam ser, esse aqui vai ser, né, o armamento da aeronave. E aqui por baixo não tem nada, né? Então tem alguns detalhes que eu consegui fazer na asa. Tudo isso aqui eu fui utilizando, fazendo umas figuras geométricas e encaixando uma às outras até que ficasse tudo pronto, né? Bati muita cabeça porque eu não conhecia nada do Unity para pintar todas determinadas áreas. Então esse aqui é o modo de objeto. Se eu for visualizá-lo em wireframe, vocês vão ver todos os vértices que eu tive que concatenar. Alguns objetos eu peguei pronto, como o cilindro, né, e o retângulo. O resto tudo foi feito no braço, ligando ponto a ponto, né? Por isso que vocês vão ver que está mal feito assim. Eu não sou um desenhista, então eu fiz vários cilindros e eu coloquei um dentro do outro e você depois tem que remover as arestas duplicadas. Uma vez que você faz esse objeto, você desenvolve esse objeto, você consegue exportá-lo para uma outra ferramenta. Vou ver aqui na visão sólida novamente e agora vou apertar um Tab, selecionar aqui o objeto e vou dar um Tab e nós vamos ver agora na visão de edição. Na visão de edição é onde eu fiz cada uma das peças e depois fui linkando, aplicando os efeitos de extrude para poder você duplicar o sólido, subdividir e também fazer os merges para poder concatenar cada uma das arestas, ok? Então, como é que eu fiz essa navezinha? Nos demais vídeos que eu vou publicar aí no YouTube, eu vou mostrar como é que eu fiz cada um desses itens separadamente e depois como eu transformei num único objeto. Porque na visão de edição, você não edita uma parte do objeto e pula para uma outra. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu estou no modo objeto. Quando eu seleciono aqui o objeto, vou apertar aqui o A, vou selecionar esse cara, ele selecionou tudo. Mas por que ele selecionou tudo? Porque agora eu dei um join aqui. Depois que as peças estavam todas prontas, eu fiz um join nele e aí a nave ficou montada, né? Vou afastar e agora vamos dar uma olhada como é que isso aqui fica renderizado com o sol. Olha lá. A renderização ela dá esse lag, né? Porque ele está renderizando todo o cenário, inclusive o céu, e por conta do tipo de iluminação que eu coloquei aqui na cena, tá? Que são os objetos que eu tenho. Eu vou habilitar aqui o plano. Por que eu fiz isso? Porque eu queria colocar deixa eu sair desse modo renderizado aqui, voltar aqui para o modo objeto sólido, vamos colocá-lo aqui, ó. Deixa eu subir um pouco, colocá-lo aqui e agora eu vou
reduzir a área de renderização para não dar tanto lag. Agora vamos renderizar o objeto. Ok. Então a gente está vendo agora ele, ó, renderizado. Olha a sombra da nave no plano, ok? Então esse efeito, como eu fiz esse reflexo quando o Sol está em determinada posição, por exemplo, se eu vim aqui no Sol, onde ele tiver, onde esse elemento tiver adicionado, a sombra ela vai ser aplicada no lado oposto dele, tá? Isso é por conta do tipo de iluminação que eu adicionei aqui à cena. Se eu utilizasse uma outra iluminação, como um spot, por exemplo, ou uma iluminação do tipo de uma lanterna, esse cara aqui, ó, agora eu não tenho a iluminação batendo no objeto, ó. Agora ela está pegando o objeto aqui, deixa eu passar para cá, vou mudar aqui, olha só, vou deixar todo o cenário, a cena sendo iluminada, tá? E aqui eu estou nesse elemento que eu chamei de Sol. Na verdade ele não é mais um Sol, ele é uma luz aplicada em um determinado ângulo. E aqui eu posso aumentar a minha energia, a minha quantidade de energia solar que eu bato no objeto. Olha só. Quando você vai aumentando, ele vai ficando mais transparente. E aqui eu tenho uma distância máxima. A distância aqui eu estou do objeto. Eu vou aproximá-lo. E aqui vai mudando o efeito, né, do objeto renderizado. Essas brincadeiras que você vai aplicando, aqui agora virou uma luz solar, né? Então agora ele está pegando a área inteira. Se fosse esse spot, aí eu vou ter que ver o ângulo aonde a iluminação está batendo. Se eu aplicar a luz solar, ele pega na área inteira e aí a sombra ela reflete no plano de acordo com o ângulo aonde o Sol está batendo aqui na aeronave, tá? Então assim, esse pequeno objeto você pode vir e pode exportá-lo nesse formato FBX, turbina, nave com turbina, que a primeira versão não tinha. Eu exporto e agora eu posso vir lá na pasta aonde está o meu game, né? Projetos, Blender. E aqui eu tenho uma nave turbina, nave com turbina FBX. Esse objeto eu abro dentro do Unity e eu consigo utilizá-lo num prefab. E aí eu posso animá-lo, girar para a esquerda, girar para a direita. Acompanhe aí os vídeos e vocês vão ver como é legal montar um objeto do zero, utilizando frame a frame, utilizando cada uma das figuras e das funcionalidades que o Blender nos disponibiliza. Obrigado.